Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Piloto, seu ponto de encontro sobre o mundo dos negócios e da cultura automotiva. Hoje a gente esperava que o Gustavo viesse aqui compor a bancada, mas ele segue em lua de mel. O que tu me diz disso, Jeff? Ele nos abandonou, eu acho, né? Ele nos abandonou, né? A lua de mel deve estar muito boa, cara. Deve estar muito boa essa viagem dele, porque ele não retornou mais, nos deixou na mão aqui mais uma vez. Mas estamos aqui seguindo com a missão de passar informação para vocês aqui. E pessoal, hoje a nossa convidada, ela é nada mais, nada menos que uma guerreira do mercado automotivo. Ela saiu de uma carreira sólida executiva e ela foi para o chão de oficina e montou uma empresa que hoje é referência aqui no nosso estado. Então, antes da gente iniciar, eu fazer a apresentação dela, eu quero fazer um agradecimento especial à Atitude Vídeo Produtora, que é a sua produtora audiovisual aqui em Canoas. Então, se vocês gostaram do estilo do nosso programa, é com o Luciano, é com o Brunão, @Atitude Vídeo Produtora, sigam eles lá no Instagram e sigam também @BrasoOficial, que é a empresa responsável por deixar o seu veículo em dia, com toda a linha de produtos químicos, desde desengripante, limpa-bico, limpa-freio, tudo com a Braso é melhor e fica melhor. Inclusive, eu vou deixar um vídeo de apresentação sobre a empresa aí que o Brunão vai soltar agora para nós. Sensacional, muito obrigado aí a todo o time Braso por estar compondo essa bancada aqui virtualmente conosco. Nosso muito obrigado. E agora vamos fazer a apresentação da nossa guerreira aqui no mundo automotivo, que se chama Marilene Bax. Depois ela vai me corrigir porque eu falei errado aqui. Marilene Bax. Ela é fundadora e hoje proprietária da Sul Center Car e foi a primeira mulher franqueada de uma rede de empresas automotivas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então seja muito bem-vinda, senhora Mari. Obrigada, Lucas, pelo convite. Muito feliz, né? E espero poder contribuir bastante nessa noite, nesse programa, junto com vocês. E com certeza vai. Assunto é o que não falta hoje, né, Jeff? Com certeza. Mari, eu vou devolver a palavra para ti já inicialmente, porque a tua trajetória começou lá no RH, né? Nada a ver, longe de oficinas, longe de tudo, né? Na verdade, aquela inquietude, né, de fazer diferente. Então, é uma caminhada assim que começou muito nova, né? Onde desde cedo eu tive que sair de casa em função de estar morando numa região onde não tinha nem mesmo ensino médio. Então, lá com 14 anos, eu já tive que sair de casa, né? Minha mãe super inteligente, assim, pensou, não, meus filhos precisam estudar para ter uma vida melhor. Então, começou lá de novinha. E, como base, sempre estudo, sempre a referência, né? Para tentar ter uma vida melhor, buscar conquistar coisas melhores, né? E sim, então eu fiz uma caminhada lá, curso técnico de enfermagem, depois eu fui fazer a faculdade de Ciências Contábeis, e nessa faculdade eu entrei numa grande indústria, né, onde eu trabalhei 21 anos, né, só não me peçam a idade, por favor. Trabalhei 21 anos na Killing, tintas adesivas de Novo Hamburgo, né, e uma empresa muito forte em gestão de pessoas, gestão de processos, então eu tive uma escola muito grande ali, né. E, claro, eu entrei na área de contabilidade, custos, e fui para a área de recursos humanos, né. E ali eu fiz toda a caminhada, departamento pessoal, e, por último, né, como gerente de recursos humanos, né, durante 6, 7 anos. Né. Que legal. E como pega essa parte, né, que a gente vem falando muito sobre o ramo automotivo aqui, a gente fala muito sobre parte técnicas, a gente tenta correr em todos os caminhos, assim, né? E o quanto hoje pessoas são importantes para o nosso meio, né? E tu, com a bagagem que teve como gerente de RH, com certeza te moldou aí para chegar no nosso universo, né? Bastante, bastante. Então, assim, eu acredito, né? A gente vai estar falando bastante sobre isso, né? Não existe assim, não tem como tu ser especialista numa área. Então, a gente vê tantos profissionais bons técnicos, né? Mas não conseguem fazer uma gestão efetiva de algum negócio porque falta formação em outras áreas, né? Então, esse conhecimento, essa vivência, por isso eu digo, fiz enfermagem, fiz contabilidade, o quanto tudo isso ajuda
Então, a formação, eu acho que tu poder aproveitar ela, principalmente na área empresarial, onde tu tem que ter conhecimento e domínio de todas as áreas, porque como gerente de RH, como executivo de uma empresa com centenas de funcionários, então, assim, tinha uma área de manutenção, te atendia, tinha um problema de TI, tu tinha um gerente para te atender, então tem uma estrutura que tu conta. No momento que tu te torna dono de um negócio, né, pequeno, e onde tu tem que ser, de certa forma, o gerente de RH, o gerente de manutenção, o gerente de TI, o setor de compras, vendas. Então, assim, esse conhecimento variado, então eu sempre digo que a gente tem que ser meio camaleão, Sim. né, para dar conta de toda essa demanda, né? Mas sim, a minha caminhada começou lá, né, dentro da indústria, e de fato depois no final como gerente de RH, e acabei fazendo essa mudança de carreira, né? Antes da gente entrar bem no mundo automotivo, eu queria conhecer um pouquinho da essência, assim, da Mari, né? Conhecer um pouquinho da formação da Mari, como que tu conseguiu, até porque tu não entrou como gerente de RH na empresa, né? Então, tu foi te especializando. Como que foi aí essa jornada até tu chegar à gerência e depois a gente vai entrar nessa mudança de pensamento aí? Sim, sim. Eu acho assim, ó, na época, morando em Novo Hamburgo, né? Porque a empresa é em Novo Hamburgo, a Killing, ela era uma referência muito grande, né? Então, é aquela coisa, levei 9 anos para fazer minha faculdade, né? Então, hoje meus filhos, né? Minha filha se formou em 5, 6 anos, né? Meu filho daqui a pouco deve levar o mesmo tempo, né? Mas na minha época eu tive que trabalhar, era trabalhar de dia, saía lá às 18 horas, 17h30 da indústria, às 18h30 já tinha que estar indo para a faculdade e já emendava até às 11 da noite estudando, né? E a gente tinha condições de fazer lá 2, 3 cadeiras, né? Eu levei 9 anos para fazer a faculdade, mas esse tempo trabalhando e buscando a minha evolução dentro da Killing, né? E lá, então, sim, passei pela área de custos, área de departamento pessoal e, por último, gerência de RH. Daí, claro, tendo mais a responsabilidade sobre toda a área de segurança, medicina do trabalho, SESMIT, serviços de terceiros, limpeza, refeitório, porque realmente uma indústria com centenas de funcionários, então, é outra realidade, né? E também, assim, essa troca, compartilhando, né, então, com outros executivos dentro da empresa, super rica, importante, né? E o desenvolvimento do trabalho que a gente fez lá dentro, né? E aquilo que eu falei, ela é muito referência, né? Em processos, em fluxos, isso tudo eu levo hoje para minha empresa, né? Então, quando fala assim, a gente tem, por exemplo, um código de conduta e ética. Qual é a oficina que tem um código de conduta e ética? A Sul Centercar tem, né? E isso eu trago de lá, né? E mesmo na Killing, assim, a questão de gestão de processos e gestão de pessoas, é uma empresa que tem inúmeros prêmios, né? Dentro da área de recursos humanos, nós éramos premiados assim, Top Ser Humano, Great Place to Work, melhores empresas para trabalhar no Brasil. Então, inúmeros prêmios que era exatamente referência na conquista que se tinha resultado do trabalho na gestão de pessoas, né? Então, isso tudo, de alguma maneira, eu fui trazendo e levando depois para a empresa, né? Uma bagagem que vai trazendo, vai acumulando ali para depois tu desenvolver também no teu negócio. No meu negócio, exatamente. Inclusive eu estava lendo aqui, né, que tu tinha me enviado uma prévia, assim, mais ou menos da tua trajetória, e isso é muito legal, é gratificante para o próprio colaborador, tu estando à frente de uma gerente de RH e tu conseguir estar entre as 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil. Cara, é uma missão. Hoje, quantos CNPJs existem ativos no Brasil? E aí tu conseguir estar enquadrado entre os 100 não é uma coisa muito, muito fácil, né? E aproveitando, Mari, agora sim, eu quero saber um pouquinho como foi essa virada de pensamento aí de sair de uma indústria e, quer saber, vou pegar uma franquia, vou conhecer um pouquinho aqui sobre a trajetória de como funciona o mundo automotivo, vou me aventurar. Eu brinco assim, que eu digo assim, bom, nem bater carro eu não sei, né? Hoje eu tô lá reparando carros, né? Mas a história, na verdade, assim, a inquietude de novo, né? Então, eu já tinha 21 anos de empresa, né? E pensar assim, era uma empresa que gosto muito até hoje, né? Eu admiro demais a empresa, a gestão da empresa, né? E eu tinha aquela coisa assim, eu não queria ser demitida da empresa. Então, eu disse assim, teria que ser um movimento meu, né? E já com todo esse tempo, 21 anos, né? Então, aquela questão, a gerente RH cuida, direta ou indiretamente, da carreira de outros profissionais lá dentro, faz o planejamento de carreira, tinha acompanhamento, inclusive, da família Killing, né, dos sucessores, então todo um trabalho acompanhando os outros executivos. Tá aí a Marilene nessa história, né? Vai esperar mais 10 anos e vai esperar ser desligada? Então, não. Então, eu tive... A carreira é minha, né? E na época, assim, em 2014, teve uma crise muito forte, né? Como tivemos várias no país, né? Com frequência tem alguma coisa que ocorre.
E lá também, em 2014, teve um momento, assim, uma crise forte econômica, onde nós teríamos que desligar várias pessoas. Eu me lembro que eu estava de férias em Santa Catarina e eu me reportava como gerente de RH, eu me reportava ao presidente da empresa, né? Então, haviam diretores, mas eu me reportava ao presidente da empresa. E, na época, ele me contatou, disse, Mari, quando tu voltar de férias, a gente vai ter que fazer mudanças grandes dentro da empresa e vai ter que reduzir o quadro. E eu já tinha iniciado um trabalho de outplacement para mim, porque eu pensei, eu preciso de ajuda, porque eu não vou ter coragem de pedir demissão se eu não tiver ajuda. Aí eu procurei, na época, uma empresa aqui de Porto Alegre para fazer o trabalho de análise da minha carreira. Né? Claro que o presidente não sabia, mas eu estava já fazendo esse trabalho para me preparar, tentando talvez tomar coragem para pedir demissão algum dia. Né? E o outplacement ele passa na análise da tua carreira e também avaliar possibilidades de carreira para ti. Mas até então, a minha ideia era seguir numa carreira executiva, mas ter experiência em mais alguma empresa. Né? Porque meu plano de aposentadoria, né, naquela época, seria talvez assim, passar por mais uma empresa, mas lecionar, porque eu já tinha sido convidada algumas vezes para ser professora convidada na Unicinos, na Fevale, na URGS, né, como a Killing era referência em gestão de pessoas, então era normal, natural a gente ser convidado para lecionar ou dar alguma aula, né, como professor convidado. E eu gostava daquilo. E eu gosto muito de viajar, adoro viajar. Se eu puder viajar o mundo inteiro, né, estou sempre pronta. Acho que é um baita, ensino já meus filhos a isso, né, então a gente quando pode está viajando. Então, na época, eu pensei, bom, como conciliar no futuro uma aposentadoria onde eu não precisasse parar totalmente, que eu não consigo me imaginar totalmente parada, mas poder também ter qualidade de vida, viajar, por que não lecionar? Mas a minha ideia era talvez lecionar para o mestrado. Aí veio a questão de eu me preparar também mais, então eu já estava fazendo inglês, né? Eu era a tia da turma, do Wizard na época, né? Então era eu e um monte de adolescente fazendo, já fazia ali 5, 6 anos de inglês, né? E fui fazer um pequeno intercâmbio de 20 dias em Chicago, né, para tentar melhorar o meu inglês, porque eu queria fazer o mestrado. Para poder, então, ter o mestrado. E junto eu imaginava mais uma experiência em outra empresa, porque só a Killing, por mais melhor que fosse, eu acho que não era uma bagagem suficiente para estar ali em sala de aula, porque eu acredito que o melhor professor é aquele que tem a vivência, que tem a experiência, que ele pode dizer, não, eu vivi isso, eu vivenciei, eu experimentei. Eu acho que tu ensina com mais propriedade, né? Então, eu pensei, bom, a Killing, mais alguma empresa, e mais um mestrado, eu estaria pronta para fazer, então, no futuro, minha transição. E, enfim, aí voltando, lá em 2014, voltei, então, o presidente realmente disse, Mário, olha, nós precisamos fazer movimentos, inclusive desligar um diretor, mais algumas outros professores, e na minha área, provavelmente, também. Né? Pensei, puxa, eu estou num processo de outplacement, estou querendo sair, né? E talvez eu tenha que tirar pessoas da minha estrutura para depois eu estar saindo. Né? Aí eu cheguei no presidente, olha, Milton, eu acho que é a minha vez. Então, acho que como tem esse movimento, daí eu falei para ele que no processo que eu estava pensando e o trabalho que eu já estava fazendo, né? Na época do outplacement, né? Do programa. E daí ele disse, não, mas não sei o que. Enfim, resumindo, eu fiquei mais praticamente 1 ano na empresa, tanto que a empresa assumiu o trabalho de outplacement, né? Acabou pagando, porque é um programa caro, né? Programa caro. E eu acabei ficando ainda quase 1 ano. E nesse trabalho de outplacement que eu fui fazendo, existe análise de carreira executiva, que é o que eu estava pensando. Inclusive, eu tinha um emprego numa outra empresa como gerente de RH por indicação e ajuda do presidente da Killing, que me indicou. Mas eu conheci também, então, nos apresenta, eu já tinha lá meus 40 anos, né? 39 para 40, e daí veio a questão do empreendedorismo. Aí eu conheci a franquia, na época, né? O franqueador, ele veio apresentar porque ele sempre estava buscando franqueados, né? Eu pensei assim, puxa, escutei, sabe aquilo quando pensa, será que não poderia? Cheguei em casa e falei para o meu marido, o que tu acha de eu abrir uma oficina de chapeação e pintura? Ele não deu RH, contabilidade, RH, aí ele disse, nem deu bola, na verdade, né? Nem deu bola, enfim. Mas aí aquilo ficou, né? E daí na minha área também, assim, claro, na carreira também eu tive complementos. Eu fiz MBA em gestão de pessoas, dinâmicas de grupos, que foram coisas que foram me complementando, né? Estou todo investimento na área de recursos humanos e já tenho um emprego praticamente certo e agora pensei em oficina de chapeação e pintura, né? Sim. Não deu bola mesmo, né? daí passaram alguns dias, sabe quando aquela coisa de intuição? Eu contatei, então, o franqueador, né? E daí ele fez uma avaliação do meu perfil. E a partir da avaliação do meu perfil, ele começou a me procurar.
Aí eu não, legal. sabe, aquela coisa, não. Eu estava só mal, cogitei, só, Tá sabe? sondando, É, só, tava tá sondando. só. Sondando. Mas daí, na época, aí pelo PI, a avaliação toda que foi feita, eu tinha uma compatibilidade 100% para o negócio. Né? Então, todas as competências necessárias para abrir uma franquia, para ser gestor de um negócio, eu tinha. Eu só não sabia nada de carro, né? Absolutamente nada de carro, né? E daí ele começou a me procurar, insistir, né? E eu acho que veio um pouco, na época a franquia queria crescer muito, ela tinha mais ou menos umas 30 unidades, queria chegar a 50, no futuro 100 unidades. Isso nacionalmente. Isso. Nacionalmente. Estava focada no sul, né? Uhum. Até Paraná, mas tinha uma pretensão de crescimento, né? E aí ele viu na questão assim, daqui a pouco, por que não uma mulher franqueada? Aí eu acabei me tornando, ele veio, fizemos reunião, conversamos e tudo mais. E acabei me tornando, então, a primeira mulher franqueada na rede, né? Que legal. Que eu abri Nossa, na época. Não, e que quebra de paradigma, eu digo no sentido de sair do RH e vir para uma oficina num negócio totalmente diferente, né? Fugindo totalmente, ainda o inverso do que muita gente vai, né? Mas é importante a gente falar sobre isso, Mari, porque assim, independente de tu conhecer, e eu vou reforçar novamente, algumas outras entrevistas a gente falou, o que move qualquer negócio são pessoas. Sim. Então, se tu conhece pessoas e tu conhece pessoas que saibam fazer o que o teu negócio precisa, 50%, 70% do caminho já foi trilhado aí, né? Sim. E como que foi aí esse ingresso junto à franqueadora? Eles te deram alguma estrutura inicial, até para que tu conhecesse um pouco do processo? Eu acho que, primeira coisa, assim, tem a questão do capital necessário, né? Então, isso é importante, porque não é um investimento barato, né? Então, abrir uma oficina com toda a estrutura necessária não é barato, então tinha que ter o capital. Aí eu tinha toda a minha rescisão e as economias, né? Porque eu acho que assim, qualquer negócio que entrar, isso é uma questão importante. Se a pessoa abre um negócio, ela já começa com muita dívida, começa já aquela coisa, porque começo é muito difícil. Eu acho que qualquer negócio, dificilmente alguém tem a sorte de começar um negócio que vá bem, quando começa do zero. Não estou dizendo quando herda, alguma coisa assim, sim. Mas quando está começando um negócio, ali, por mais que tenha uma base, né? Então, ali, tendo a franqueadora, né? Ainda mais que eu falei, eu não entendia nada de carro, né? Dizia que eu não sabia nem tinha batido meu carro até então, né? Então, assim, ter esse suporte, né, da franqueadora foi muito importante, né? Então, qualquer negócio que tem foi importante porque exatamente tem a questão de acompanhamento, de implantação, do processo como um todo, né? Mas o início foi muito difícil, mesmo tendo a franqueadora como suporte e tudo mais, porque eu fui para a Zona Sul de Porto Alegre, e a Zona Sul de Porto Alegre, ela tem a coisa do bairrismo, sabe? Aquela coisa fechada. Cultural, né? E na época nós tínhamos avaliado outras cidades, tinha a opção de Gramado, Canela, acho que tinha Bento, eu não me lembro todas as regiões, mas quando abriu Porto Alegre, Porto Alegre, né? E na época nós morávamos em Ivuti, trabalhava em Novo Hamburgo, meu marido já trabalhava em Porto Alegre, né? E aí veio a Zona Sul de Porto Alegre, e abrindo o negócio ali, gente, foi muito difícil. Por quê? Primeiro, as oficinas da região tinha oficina com 30 anos, com 40 anos, e depois a gente ouve, né, os comentários, aí eles disseram, não vai durar meio ano. Mulher à frente de uma oficina não vai durar meio ano. Com aquele preconceito e a ideia de que não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, isso veio muito forte de donos de outras oficinas e, tipo assim, eles não estavam nem preocupados com a oficina que estava vindo ali, né? E realmente não foi fácil, né? Então, teve toda essa caminhada que eu tive no começo, mesmo com todo o suporte. Existe um limite que a franqueadora podia ajudar, mas a abertura de mercado, me apresentar na região e tudo mais, foi um trabalho que tinha que ser feito por mim, né? E mesmo com o apoio de marketing e tudo deles, mas aí a coisa, fazer panfleto, colocar o pessoal na rua, fui visitar todos os corretores da região, me apresentar, dizer, olha, né, então, junto às companhias de seguro foi muito difícil, né, muito difícil. Eu tinha na época conseguido o credenciamento de 2 companhias, aquelas tipo companhias que poucas oficinas estavam credenciadas, no mercado. Ou que precisavam de mais oficinas, mas não consegui, foi muito difícil mesmo, assim, né? Então, essa caminhada, até ter volume, até estruturar a equipe, até ser conhecido na região, foi muito difícil. E essa barreira que tu encontrou, assim, no começo, tu atrela mais a que específico, assim, ao fato de estar iniciando num negócio que já tinha muita gente, ou acha que o fato de ser uma mulher à frente do negócio traz também um peso diferente para isso? Por incrível que pareça, acho que a questão da mulher não. Porque eu acho que, de alguma maneira, eu consegui, desde o começo, colocar, sei lá, transmitir segurança, né?
Tanto que as pessoas chegavam, alguns até assim, dizem, pá, que legal a mulher. E hoje a gente tem muita mulher cliente, né? Muita, cada vez mais, né? Mas assim, não chegou a ter preconceito por parte de clientes, não mesmo, assim, né? Acho que isso eu consegui, de alguma maneira, trabalhar muito com a seriedade de trabalho que a gente apresentou, né? E o crescimento, ele veio muito por indicação, né? Então, aquela coisa eu fiz, adorei, o cliente que voltou, às vezes eu até brinco com clientes dizendo assim, olha, cuidado que teu carro já está vindo sozinho, né? Já vem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, então já está ficando perigoso, né? Porque os clientes voltam, né? E esse que volta já está indicando, já está, então... isso não foi o problema. Acho que foi muito a questão realmente por ter oficinas já com muitos anos na região, né? E volume, porque hoje a Zona Sul está crescendo muito, né? Mas há 10 anos atrás ainda era tipo um bairro. Setembro eu tinha pavor. Por exemplo, a oficina ela foi inaugurada dia 1º de setembro, agora dia 1º de setembro faz 10 anos, né? E eu tinha pavor de setembro, porque é o mês do acampamento. Eu dizia assim, olha, não passa carro na frente da oficina, mas passa cavalo. Então era terrível, eu tinha um pavor, porque era o mês que a gente fazia resultado, era muito difícil. Ferradura na frente da oficina. O pessoal vindo do extremo isso. sul, né? Então tinha muito isso. E a Zona Sul está crescendo muito, né? Então, também é um fator que ajuda muito, mas essa caminhada a gente foi conquistando. E ver essa virada, né, hoje, então, na época a gente implorando por credenciamento e hoje as companhias nos procurando para nos credenciar, a gente pedindo descredenciamento de companhias, né, a gente bloqueando companhia seguro por excesso de volume. Então, essa jornada, hoje, tu enxergar que tu está nesse patamar é muito legal, né? É muito gratificante, né, Mari? Porque tu tocou num ponto de possível preconceito. E eu já tenho uma visão um pouco diferente, assim, eu acho que até porque a gente está tão no meio. Eu vejo tanta mulher no nosso mundo, no meio automotivo, que eu acho que isso é um preconceito de quem vê de fora. Né? As pessoas que talvez, clientes ou pessoas que não estão no nosso meio, que entendem, não, mundo de oficina, mecânica é para homem. Pessoal, você já ficou há 20 anos atrás, sim, porque tem muita mulher trabalhando conosco. E é legal porque a gente até comenta aqui, eu estava comentando com o Jefferson nos bastidores, porque a mulher ela tem uma visão diferente da nossa. A mulher ela consegue olhar de uma forma horizontal, e isso é em todos os pontos, né? Desde a qualidade, um atendimento, uma cordialidade, porque o homem, volto no ponto de ser técnico, né? Querer se capacitar, tal, quero olhar o produto, eu quero resolver o produto. De nada adianta tu conhecer o produto se tu não sabe vender, se tu não sabe... Então, é um complemento. E isso reflete no sucesso que é a Sul Center Car hoje, né? Eu vou aproveitar para te fazer a pergunta de como que foi a virada, né? Saindo da franquia e aí tornando a Sul Center Car hoje, que é a referência que é. Legal. A mudança aconteceu, eu estava há uns 4 anos, né, na rede, e a questão de incompatibilidade, assim mesmo, né, de gestão, porque quando tu está numa franquia, tu tem que seguir o modelo padrão, que é o correto, né? Franquia é isso, né? Tu seguir exatamente o padrão da franqueadora, né? E eu tinha formas diferentes de pensar, de trabalho, eu queria implantar coisas diferentes, né? E aí surgiram as diferenças e tudo mais, e até ali eu estava realmente ainda não tendo resultado, né? Então estava bem difícil, meses bons, meses ruins, mais ruins do que bons, né? Então estava muito difícil, dificuldade de credenciamento de algumas companhias de seguro, né? Que vincularam de que não poderia estar na rede e tudo mais, né? Aí eu pedi realmente a saída, na época negociei a minha saída, né? Deu tudo certo, e hoje já são 6 anos, né? Como Sul Center Car. Né? Que legal. E desde então, assim, realmente a gente vem numa crescente e hoje, graças a Deus, podendo, né, digamos, escolher as parcerias com quem a gente quer trabalhar de fato, como a gente quer trabalhar de fato. E daí eu fui implantando minha forma de trabalhar, né? Então, por exemplo, eu digo, hoje, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu criei foi o Código de Conduta e Ética, né? Então, algumas coisas que me assustaram no começo, logo que eu abri, quando eu vi assim, como pode um funcionário querer daqui a pouco mexer no carro de um cliente, dormir meio-dia no carro do cliente. Então são coisas assim que para mim eram premissas, né? Então, não pode, de jeito nenhum. Só que daí eu tive que dar condições também para isso. Então, a primeira coisa que eu fui fazer na época foi comprar uns colchonetes gigantes, mandei vir de São Paulo, para eles poderem dormir depois do almoço num colchonete bacana, para não querer daqui a pouco entrar no carro do cliente, né? Então, são detalhes, né? Então, o que pode, o que não pode, o que eu preciso respeitar. Então, por exemplo, nenhum funcionário registrado é contratado sem sentar e ler o Código de Conduta e Ética ali. Não é levar para casa, é ler, entendeu? Tá tudo certo. Então, assina que tu tá ciente lá das páginas todas que tu leste, né?
porque para mim, são valores, né? O que pode, o que não pode, o que é importante, respeitar o carro do cliente, cuidar, gerar o melhor trabalho possível dentro disso. E também com parceiros, né? Com fornecedores, com clientes, com todo meio, né? Que a gente tem contato e trabalho no dia a dia, né? E como é que funciona a gestão hoje da Sul Center Car, assim, Mari? Vocês atendem o cliente final ou é voltado somente para a parte de seguradoras mesmo, somente atendimento às seguradoras? Não, a gente trabalha, eu diria assim, 85% mais ou menos companhias de seguro, né? E uma boa parte particular, né? E claro que através da companhia de seguro a gente também acaba gerando mais trabalho particular, agregando, porque são duas coisas que a gente sempre diz que é difícil, né? Uma é o cliente parar o carro, ter esse tempo de parar o carro, e outra questão financeira, né? Então, se ele já vai parar o carro, então é o momento também, às vezes, de arrumar alguma coisa que ficou. Então, às vezes, o cliente vai deixando o carro sucatear, é o momento de parada e para poder fazer tudo. Então, a gente agrega bastante valor também quando o carro está ali. Vem através da seguradora e a gente oferece serviço particular também, né? Desde pequenos a grandes reparos, tudo é feito lá. Isso, então, chapeação e pintura. Chapeação e pintura, né? Tudo é feito lá. Hoje vocês têm porque eu tive o privilégio de conhecer a tua oficina e ela é incrível, mega organizada. Vocês têm algum limite de carro que vocês, como tu falou, né? Tu tá tendo que descredenciar algumas seguradoras porque o volume tá muito grande. Como que hoje funciona essa rotina? Essa pergunta é importante, Lucas, porque assim, existe às vezes um limite de crescimento, né? A gente poderia talvez crescer mais, eu poderia estar fazendo, sei lá, o dobro de carros? Poderia, mas existe um limite que tu consiga fazer um atendimento com qualidade, né? Então, não adianta eu colocar 200 carros lá dentro, criar uma estrutura dobrada e eu começar a ter problemas de qualidade, de atendimento e tudo mais. Então, a gente performa bem numa média de 70, 80 carros mês, né? E outra questão também, assim, nós trabalhamos muito focados em reparação, em recuperação, né? Então, o investimento é muito forte em equipamentos e capacitação da equipe para reparação. Então, hoje existe muito... Como a gente trabalha do carro mais básico, né? E também a gente atende muito terceiro, então às vezes são carros muito sucateados, mal cuidados, né? A Mercedes, BMW, Audi, outros carros então a gente tem que trabalhar e a equipe daí tem que ser uma equipe muito especialista, porque ela tem que atender todos os tipos de carros, né? Mas o importante, assim, é ver, porque a gente tem muito problema hoje em dia também de fornecimento de peças, né? Abastecimento do mercado. Então, quanto mais eu consigo trabalhar com reparação e eu estou colocando investimentos pesados em equipamentos que viabilizam isso, eu consigo impor velocidade na reparação, agilidade, e o cliente fica menos tempo né, esperando. Às vezes tem carro que às vezes fica 30, 60, até 90 dias aguardando uma peça, que que a gente chama em BO, porque não tem Sim. Né, pronta entrega, ou não tem na fábrica, enfim, tem que ser produzida ainda. Então, o fato da gente poder reparar com qualidade, que essa é a premissa, né, que eu possa reparar com qualidade, então isso também exige mais tempo de trabalho, porque trocar uma peça às vezes é muito mais rápido, né? Vai lá, troca a peça, testou, tá tudo certo. Mas colocar o chapeador, às vezes o chapeador fica num carro 3 dias, só fazendo reparação, restauração, porque aquilo às vezes, meus funcionários chamam que eles são cirurgiões plásticos, né? Porque a reparação é tão delicada, né? Sabe aquela mão... detalhezinho, aquele né? detalhe, vai passando a mão, não, aqui não está 100% alinhado, tem que estar perfeito. Então, esse trabalho que eles fazem, eu digo assim, vocês são cirurgiões plásticos. Que fantástico. Isso é legal. E hoje tem, em média, quantos colaboradores, assim, contigo? Nós somos uma equipe de 15 hoje. E daria para colocar mais? Talvez, e poderia aumentar a quantidade, né? Mas é essa a análise que eu tenho que fazer o tempo todo. A gente vem crescendo, mas a gente vem crescendo gradativamente, né? Com qualidade. Com qualidade. E então a gente tem trabalhado muito a questão da polivalência, né? Então mão de obra é uma coisa é difícil, né? Conseguir pessoas capacitadas. Então a gente busca, hoje tem um funcionário que ele está sendo desenvolvido lá dentro. Ele começou bem na base, né? Como acabamentista na lavagem de carros, foi aprendendo a polir. Então, ele fez o treinamento para reparação de plásticos, aí ele foi para a parte de preparação, hoje ele já está fazendo desmontagem pós-funilaria, então ele está sendo desenvolvido e isso gera um pouco mais de velocidade. Então, colocar uma equipe mais polivalente, né, é super importante para conseguir impor mais velocidade na entrega de carros, né? Sim, tu sabe que esse ponto, até tive contato, né, um privilégio aí de um grande CEO de uma rede de concessionárias aqui do estado, que ele usou a seguinte frase: empresas grandes, geralmente, elas tendem a ser de média performance, porque é quase impossível tu conseguir ministrar
uma empresa de uma grandeza a nível nacional em todos os pontos, porque existem várias culturas diferentes, né? Tu tem desde a cultura local, tu tem tipos de pessoas que tu vai lidar, que talvez tu depende daquele contato humanizado e aquela pessoa não tem isso. Não é a tua visão mais no negócio. Então, acho que esse ponto é muito fantástico, assim, da tua parte. A gente fica até admirado de poder ouvir isso, porque as empresas, né, empresas e empresas, mas tem algumas que elas só olham o crescimento. E aí acabam pecando na qualidade. Então, tu crescer com qualidade é muito gratificante e, obviamente, retém clientes, né? Sim. Inclusive, eu aproveito para te perguntar o seguinte, Mari, sobre capacitação hoje, porque vocês atendem lá, carros de várias e várias montadoras. Como que vocês buscam essa qualificação para conseguir chegar lá, eu largar o meu carro lá e dizer assim, Mari, tô largando meu carro da marca tal, vou ter qualidade. Sim. Vocês têm hoje escolas parceiras? Eu não digo escolas parceiras, né? Então, o que acontece? Assim, primeiro, a maior parte dos profissionais que eu tenho, eles são muito experientes, né? Muito experientes mesmo. Então, a gente tem buscado, assim, pessoas diferenciadas no mercado, né? E com isso, a gente acaba tendo realmente um perfil já que consegue atender todos os aspectos. Muita polivalência. E daí, sim, internamente eu consigo desenvolver com a própria equipe também, né? Então, por exemplo, esse rapaz que eu falei, que é o colega que a gente tem lá, ele está sendo desenvolvido pelos colegas ou por fornecedores parceiros, né? Então, por exemplo, no momento que eu adquiro um equipamento, o equipamento lá de reparação plástica, veio a pessoa lá do Paraná, né? A gente desenvolveu um treinamento com a equipe e já fez todo a explicação e a capacitação da equipe naquela ferramenta. Então, é muito acompanhamento dos fornecedores para isso, né? E também, assim, daqui a pouco, assim, teve tempos atrás, meu orçamentista e o chefe de oficina foram para São Paulo visitar uma grande oficina referência em reparação para, então, fazer um benchmarking, porque eu acho que o benchmarking é riquíssimo. Assim como eu recebo bastante gente na oficina, né? Então, que nem o Lucas já foi lá me visitar também. Já fui. Eu recebo muita gente, eu visito muita gente, seguidamente eu estou visitando oficinas. E também a minha equipe também já foi visitar outras oficinas, principalmente supervisor de produção, orçamentista, então já foram visitar, porque eu acho que essa troca é muito rica, né? E eu sempre digo assim, a gente vai conhecer ou ver a experiência de outras oficinas, não necessariamente eu vou fazer a mesma coisa, mas eu trago para dentro da minha realidade, do meu negócio e adequo, né? Então eu sempre digo assim, a gente é pobre, né? Então, por exemplo, a gente foi visitar uma oficina que tinha uma mesa alinhadora que eles mesmos fizeram. Pronto, fizemos a nossa mesa alinhadora. Fomos lá ver, fizemos diferente. Aproveitamos na época a pandemia, estava a oficina com produção mais baixa, a equipe fez a mesa alinhadora, né? Carrinhos para guarda de peças, né? Então, a gente usa muitos recursos que a gente tem com a própria equipe e vai desenvolvendo, né? E sempre aquela coisa da curiosidade, o que eu posso fazer melhor, como é que eu posso fazer melhor? Agora, por exemplo, já estou olhando uma outra oficina que tem a gestão no centro do país, que tem a gestão também de uma mulher, então já estou querendo visitar para ver, né, o que tem diferente, né? Porque o principal nisso tudo é realmente a gestão da equipe, alinhamento com a equipe, né? Eles saberem onde é que a empresa quer chegar, o que eles precisam fazer para estar junto com a equipe, com a empresa para buscar os resultados. Então, esse alinhamento e capacitação tem que acontecer simultaneamente, né? E que coisa interessante, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou empreender, não posso empreender na área automotiva porque eu não tenho conhecimento automotivo. Né? Mas olha a diferença que faz um conhecimento em RH, né, no ramo automotivo. Porque uma equipe de 15 pessoas faz milagre, né? Às vezes não precisa nem expandir a equipe, se tem pessoas qualificadas para fazer os atendimentos. E que legal essa tua visão de levar pessoal para visitar outras empresas também. E pegando esse gancho assim também, como é que tu vê o mercado com relação ao preparo, as pessoas estarem qualificadas assim dentro desse ramo? Provavelmente deve entrevistar pessoas lá também, né? Ainda bem que a minha rotatividade é baixa, né? Então, eu não preciso me preocupar tanto em estar sempre entrevistando. Claro que as pessoas nos procuram, né? Mas é um mercado bem difícil, né? E o preparo em si, né? A capacitação, então, tu trazer pessoas de fora e também tu preparar internamente, são coisas em que às vezes tu não sabe exatamente quem está vindo, quem está complementando o teu time, mas tu traz e tu vai experimentando e tem a questão cultural da aceitação da equipe também, né? Então, eu não sei se eu respondi toda a tua pergunta, agora fui respondendo outra parte, né? Então, essa questão de mercado é complicado, né? Porque tem muitas variáveis, né? Sim. A gente tem sempre esse relato aqui
de outros convidados, que é a falta de profissional no mercado, né? Inclusive agora a última entrevista que nós fizemos foi com o Rodrigo, que ele tem uma escola de preparação para pessoas voltado para o ramo de motocicletas. Inclusive, Rodrigo, a gente vai indicar o 4 rodas aí também, porque a gente está vendo que tem bastante procura, né? E é bem legal porque são profissionais muitas vezes que querem entrar e não sabem o meio. Assim como foi a Mari, né? Ela estava lá na posição de RH e aí recebeu a posição de franqueada. E que bom, né? Como é que é o nome do rapaz lá que aceitou, o presidente lá? Milton. O Milton, Milton Se fosse eu, o Milton não aceitaria, tá? Mas que bom que ele aceitou que tu saísse da empresa e viesse pro nosso mundo aí, porque foi de grande valia. Mari, eu vou fazer uma pergunta para ti, assim, referente à gestão aí do negócio mesmo, né? Eu queria entender como hoje tu te posiciona quanto à Sul Center Car, onde ela quer chegar, quais as metas, enfim, queria conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura de gestão mesmo do teu negócio. Sim. A gente tem a evolução de crescimento constante. Acho que desde que abriu, né, teve todos aqueles anos de dificuldade iniciais que a maioria dos negócios tem, e o problema é isso, a maioria não suporta, né, passar por esses primeiros anos, por isso que acaba fechando, tem aqueles indicadores de quantas empresas acabam fechando, né, mas ali acho que o principal é ter essa meta de crescimento sempre, né? Então eu sempre tenho minhas métricas, eu monitoro números o tempo, daí vem a minha experiência da área contábil também, né? Porque não existe só gestão de pessoas, tu tem que ter gestão de pessoas, principalmente tem que ter gestão de processos, gestão de números e saber onde é que quer chegar. E eu uso muito compartilhar com o time, compartilhar com a equipe. Então, eles têm métricas, todos eles têm métricas. Para participação, eles têm participação de resultados já há anos. Eles têm comissões por meritocracia. Então, eles têm todo um programa voltado para o crescimento do negócio. Então, eu não posso, por exemplo, ter um programa de prevendo crescimento focado na área de produção se não está alinhado com o time lá da frente. Né? O contrário também. E eles sabem onde é que a empresa quer chegar. Eu tenho conversas cada 3 meses com todos os funcionários, mostrando todos os nossos indicadores, onde é que a gente quer chegar, quais os números que a gente quer buscar, onde é que a gente quer chegar no final do ano, e esses números são compartilhados com eles. Né? Fora as minhas reuniões diárias, que eu sempre abro a oficina de manhã, às 8 horas, e depois às 13 horas a gente tem a reunião rápida de abertura, onde todo mundo também sabe já qual é a missão do dia, onde é que a gente quer chegar, e ali é um momento também que eu faço um alinhamento forte com eles, das métricas, né, do que a gente está buscando. E é crescimento realmente assim, a ideia é estar sempre evoluindo, e a gente vem evoluindo e crescendo gradativamente ano após ano. Graças a Deus, a empresa é super sólida hoje, né, consolidada, só agradecer. Tu sabe que eu tenho uma cultura como gestor, assim, que eu costumo trabalhar em 3 frentes, né? Que são pessoas, dados e ação. Eu acho que esses 3 são fundamental para qualquer tipo de gestão. Tu precisa das pessoas para poder desenvolver. Tu precisa dos dados para entender o teu negócio e entender o mercado. E aí, com os dados e com as pessoas, tu vai tomar a tua determinada ação, né? E aí, aproveito também para perguntar aonde a Sul Center quer chegar. Já que tu pode, a Sul Center Car, né? A Sul Center Car quer chegar aí, pretendem fazer mais franquias, um público mais voltado para atendimento ao CPF, querem continuar nessa parte mais voltada a sinistros de seguradora. Sim. O objetivo de abrir outras unidades, não. Né? Acho que a ideia, existe muita possibilidade de crescimento ali mesmo. Né? Então, aquilo que eu falei, eu posso estar aumentando o quadro, e posso aumentar daqui a pouco mais 30%, 40%, mas eu não tenho assim aquela, mesmo tendo visão de crescimento, eu tenho minha missão, visão e valores, né? Mas a nossa visão é um crescimento constante, né? É não ter queda, tanto que eu encerro o ano, já faço todo o planejamento já, prevendo lá daqui a pouco um crescimento mais 10%, mais 15%, e esse crescimento vem acontecendo, né? Mas eu sou muito curto e médio prazo, né? E efetivamente alcançar, e a gente tem alcançado. Então, é um passo de cada vez, com planejamento e com consistência. Né? Então, essas métricas que eu não posso estar perdendo. E ali mesmo, a gente tem possibilidade de crescer muito mais. Porque a gente tem visto assim, a questão de colocar time mais polivalente, né? Ver como é que eu consigo, principalmente, girar os carros mais rápido. Né? Então, eu sempre digo, oficina cheia não necessariamente quer dizer que eu estou tendo resultado, não necessariamente quer dizer que eu estou conseguindo ter uma produção boa. Porque eu posso estar com os carros lá dentro parados, em vez de eu ter um giro médio de, sei lá, 7 dias úteis, eu posso estar tendo um giro de 15, 20 dias úteis. E ter a ilusão de que eu estou tendo uma produção boa porque a oficina está cheia. Né? Então, o meu desafio tem sido
realmente trabalhar o fluxo e o giro mais rápido de reparação, né? E isso a gente tem conseguido com polivalência, com capacitação da equipe e com análise constante, e principalmente troca, né? Junto com as lideranças, junto com o supervisor, com o orçamentista, comercial, com a equipe ali, e compartilhando com eles. Eles trazem muita contribuição. Por exemplo, todo o planejamento estratégico do ano seguinte é construído com eles. Tudo que eu faço de planejamento parte através da conversa deles, e eles me trazem o que eu poderia estar investindo no negócio para eles poderem produzir mais rápido e melhor. Então, eles me trazem todo o planejamento de investimentos do ano seguinte, é construído com eles, não é feito por mim, é feito junto com eles. Eles, se nós tivéssemos máquina tal, a gente poderia fazer isso mais rápido. Se a gente comprasse tal coisa, poderíamos não sei o quê. Então, isso é construído junto com eles. E daí, no ano seguinte, a gente praticamente implanta 100% do que é planejado no ano anterior, junto com eles. E assim a gente vem crescendo ano após ano, né? Que sensacional, que sensacional. E até é importante também compartilhar isso, porque muitas vezes o funcionário olha, se eu tiver tal ferramenta, eu vou desenvolver, eu vou conseguir atender tais e tais e tais clientes, ou tantos carros por dia. Mas talvez não entenda um pouquinho do payback, né? O quanto tempo aquela máquina vai levar para se pagar. Então, aí entra a função da Mari explicar. Que sensacional, Mari. É uma pena a gente estar chegando ao final. Essa é a parte que a gente não gosta, que quando a gente vai chegando ao final aí. Mas quero te agradecer já de antemão por poder compartilhar um pouquinho dessa tua trajetória que é tão linda e tão de resiliência também no mercado, né? Porque ninguém ia tomar, acho que, a frente de sair de uma área de RH assim e vou ir para o mundo automotivo e até tão perto, né, de como tu falou que tu estava pensando já numa aposentadoria, algo do tipo, e tu te arriscar agora, né? Tipo, já se organizando nesse... É admirável, assim, que eu peguei, né, enquanto estava falando, assim, contando para nós, é admirável algumas coisas ali, né? Uma, tu falou, já tinha 21 anos de carreira, empresa. Né, de empresa ali, e foi para estudar, se preparar lá o curso de inglês. Tem pessoas que às vezes esbarram não é mais meu tempo, né? Já tô com 20 anos de carreira, já não fiz antes, não vou fazer agora. Né? Mas não, tinha 20 anos de carreira e ainda viu mais grandes coisas pela frente, né? Exato, né? Inspirador. Né? Legal. Mari, a gente sempre faz 3 perguntas, que até vou deixar 2 perguntinhas para ti, eu vou fazer a do final, tá? Então já vou passar a palavra para ti, Jeff. Vai, toca a ficha. Tá, faz a do Gustavo primeiro. Sabe qual é a ordem? Não, aí Não, tá, então tá. Vamos Então ver. vai, então ferrou, deu problema. Tá, vamos lá. A do Gustavo primeiro Qual o conselho? A do Gustavo. e deixa a tua que é ao final. Exatamente. Beleza, então. Vamos lá. A do Gustavo, que é quem não tá aí hoje, né? Que tá viajando ainda, né? A lua de mel. Falando nisso, Deixa que ele lá. lua de mel, hein? Demorado. Olha, Mas a do Gustavo, né, que a gente brinca, que é a pergunta dele ali, na verdade não é uma pergunta, né? É mais um espaço, né? Se quiser mandar um abraço, mandar um alô para a família, né, para os filhos, né, ter essa tua fonte oportunidade. inspiradora, né? Com certeza. Sim, a minha filha, que me ajuda ainda hoje, ela se formou em odontologia na URGS esse ano, já está numa clínica, mas ela me ajuda, ela faz todo o meu financeiro, batalhadora essa também, então está lá comigo, né? Envolvo ela bastante, porque daqui a pouco ela vai ter o consultório dela, já aprende bastante gestão. E bom servir de inspiração para eles, né? Meu filho, às vezes, quer medicina, então os dois vão para a área de saúde, Vá né? que ele entenda a oficina, né? Imagem, pelo que eu entendi. Eu Olha, trabalhei em já hospital, viu? não falei, mas eu trabalhei em 2 hospitais Olha antes, aí. trabalhei em hospital antes de ir para Killing, como técnica de enfermagem, né? Que eu na época fazia controle de infecção hospitalar, fui para Killing, mas realmente sempre acho que a inspiração maior são os filhos nossos, né? E o que a gente pode deixar para eles, né? Então, com certeza o carinho especial, né? Meu marido me acompanha, né? Desde sempre, porque assim, não tem como fazer nada se tu não tem todo um apoio, né? E ele desde sempre, mesmo aquela questão assim, uma oficina de chapeação e pintura, né? Que loucura é essa? Mas aquela questão da confiança, né? De que não, ela é capaz, ela pode fazer, ela consegue fazer. Então, essa confiança da família é uma base muito importante, sempre me ajudou muito, né? E agradecer, com certeza, todo o meu time, né? Eu tenho um time muito bom, né? São pessoas diferenciadas, é uma equipe diferenciada, cada um com suas coisas a desenvolver. Eu sempre falo isso. Acabei de fechar a rodada de conversa com cada um agora do segundo trimestre, né? E eu sempre reforço, cada um com as suas competências a desenvolver, né? E cada um dando o seu melhor, trabalhando, né, para fazer a melhor entrega possível. E eu tenho só a agradecer o meu time que está lá comigo, né, nesses 10 anos, né, muitos já jubilados, né, com mais de 5 anos ali
comigo, né? Então, só agradecer com certeza. E todas as pessoas, né? Clientes, claro, clientes, parceiros, corretores, companhias de seguro, todo mundo que está ali comigo e acredita em mim e está lá ali fortalecendo cada vez mais a Sul Center Car, né? Que legal, tem bastante gente fazendo parte dessa história Com contigo, certeza, né? né? A gente não faz nada sozinho, É. não tem como, né? Até esse ponto que tu falou sobre se desenvolver, eu acho que a gente tem que estar e tem que se cobrar estar em constante desenvolvimento, né? A inquietude, A né? inquietude, Eu ela posso tem que fazer fazer mais, parte. eu tenho que, com certeza. É. E aproveitando assim também, né, a segunda pergunta seria um conselho, né, que tu possa deixar aí para quem está ingressando de repente no mercado, quem tem vontade de empreender, né, nesse ramo de chapeação, né, de reparação, ou um conselho para quem trabalha com gestão nessa área Sim. também, né? Sempre assim, ó, começar um negócio não é fácil, né? Mas é principalmente assim, ó, pensar, formar o melhor time, focar em gestão de pessoas, gestão de processos e gestão de números, que a gente fala financeiros. Então, tem que ter a gestão de todas as... Não adianta assim, eu sou o melhor gestor de RH, se eu não foco em processos e se eu não monitoro, porque eu não estou controlando. Onde é que eu quero chegar? Né? A pergunta. Mário, onde é que tu quer estar daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos? Então, ter as métricas, né? Ano após ano, eu comecei lá com, sei lá, 15 indicadores. Hoje eu devo ter 50 indicadores, né? Que eu monitoro, controlo o tempo todo. Então, assim, ó, quem está começando é isso, é realmente buscar. E se não sabe, desenvolve. Busca, porque cada um, daqui a pouco eu posso ser muito bom técnico, tá? Então eu preciso desenvolver gestão de pessoas, eu preciso desenvolver as outras competências, né? Mas não desistir, não desanimar, porque não é fácil. Nenhum começo é fácil. Então é buscar ajuda, é fazer benchmarking, visita outras empresas. Então a maioria das empresas está aberta a receber, eu recebo, faço questão que cada visita que eu recebo eu aprendo junto, né? Então estar aberto a ajudar e também a aprender. A humildade é fundamental. Quer dizer, não, eu sei tudo. Não, a humildade é fundamental para dizer, não, eu posso aprender mais, eu posso fazer mais. E eu tenho que querer, e ter muita força de vontade, muita energia e muito trabalho. Essa coisa assim, não precisar mais ser empregado para ser empreendedor. Ilusão, né? É muito ilusão. trabalho, é muito trabalho. Tu deixa de ser empregado, mas tu também não tem mais hora para nada, né? Porque tu tem que estar sempre à frente de tudo. Sim. Mari, que honra poder estar te recebendo aqui. Eu vou te deixar com uma perguntinha pensando aí, que é, quem você gostaria de ver sentadinha aí contando a sua história, tá? Não precisa me responder agora, porque eu vou fazer um agradecimento especial à Atitude Vídeo Produtora, sua produtora audiovisual aqui em Canoas. Mandar um abraço especial aí pro Luciano, que hoje ele também viu o programa aqui de dentro do estúdio. Ele geralmente fica na ilhazinha de edição lá, Mari. Hoje ele gostou bastante do tema. Então, Luciano, brigadão. Bruno, obrigado aí também pela parceria de sempre. E também deixar um abraço pro pessoal da Braso, tá? Sigam @BrasoOficial lá no Instagram, a empresa para deixar o seu carro em dia com toda a linha completa dos produtos químicos deles, desde limpa para-brisa, limpa freio, enfim, desengripante, toda a linha completa é com a Braso e também com a Mobato. A Mobato é uma tecnologia desenvolvida para concessionárias para fazer o atendimento do cliente diretamente ali num tablet, né, que é num tablet, computador, é um sistema integrado aí para as concessionárias para poderem fazer todo o início do processo, a finalização, tu consegue fazer todo o acompanhamento lá. Então fica o nosso abraço aí para o Grupo Braso e também para o Atitude Vídeo Produtora lá do Luciano e do Brunão. Sigam nós, eu esqueci de falar isso, Jeff. Naquela última entrevista eu esqueci, então vou aproveitar e vou falar 2 vezes. Sigam nós no Instagram, @ProjetoPilotoBR, e se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, que é @Projeto Piloto também. Até vou pedir uma gentileza para vocês, se puderem escrever comentários, o que vocês estão achando do programa, se estão gostando, se não estão gostando. A gente recebe muitos feedbacks positivos aqui, a gente fica feliz, mas também se tem alguma crítica para fazer, a gente é aberto, a gente está aqui. O programa se chama Projeto Piloto, então é um projeto piloto que a gente está desenvolvendo aí junto com a companhia de vocês e a gente precisa dessas informações aí, não é mesmo, Jeff? É isso aí, pessoal. Inclusive, né, é o momento dos haters agora, quem quiser criticar lá, né? Falar, pode ficar à vontade, Inclusive, né? Dá engajamento. Dá engajamento. Critiquem a lua de mel do Gustavo, que eu espero que no próximo programa esteja aqui, né, Gustavo? Tá louco, né, Jeff? Olha. Mari, vou passar a palavra para ti novamente aí, se já temos o nosso próximo convidado. Fico com o tema de casa, então. Tá, perfeito, então. Manda nos bastidores. Só agradecer, eu acho que sempre é uma oportunidade, amo falar, né, do que eu faço, amo falar da Sul Center Car. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui e fico totalmente à disposição, né? Tem meus contatos, né, com vocês, qualquer coisa, ou visitem, né, se alguém quiser
visite a Sul Center Car, quiser conhecer ou então quiser alguma ajuda nesse sentido, os empreendedores ali, estou sempre à disposição. Inclusive, se vocês tiverem algum arroba, não sei se vocês têm Arroba Instagram, alguma Sul coisa. Center Car. Perfeito, podem seguir lá, sigam arroba Sul Center Car lá também. Mari, mais uma vez, Obrigada. muito obrigado. Obrigado por ter compartilhado a tua trajetória aí, a gente ficou muito feliz e espero que o pessoal tenha gostado também. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Estrada, asfalto queimando a cada passada. Os pneus giram, faíscas explodem. No jogo do poder ninguém se esconde. Projeto piloto.